Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, agora também com imagens pelo YouTube da Rádio Justiça. Entre lá no YouTube Rádio e TV Justiça ao vivo, tem um link da rádio e você pode nos acompanhar a partir desse momento. 8h34. Revista Justiça. Debate. No próximo dia 20 é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e às Drogas. Por isso, vamos debater o que temos, políticas públicas, leis, garantia de tratamento para quem quer se livrar dos vícios e muito mais. Estamos recebendo aqui a psicóloga, mestre em psicologia e especialista em saúde mental, uma das autoras do livro A Dependência Química e a Teoria de Bowen. Doutora Juliana Rodrigues, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, Sérgio. Sempre um prazer. Também está conosco o advogado trabalhista, membro do IBDFAN-DF, doutor Vinícius Cavalcante, bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para o senhor. Obrigado, Sérgio. Bom dia. Sempre satisfação estar aqui na Rádio Justiça. E também está conosco a doutora Rafaela Nóbrega, advogada, professora universitária de Direito Penal e Processual Penal e ainda em Direito Público. Bom dia, doutora Rafaela. Bom dia, Sérgio. Cumprimento a todos os ouvintes, os colegas aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês para debater um tema tão importante. Doutora Juliana, posso começar com a senhora? A senhora até escreveu esse livro junto com a doutora Maria Aparecida Penso, A Dependência Química e a Teoria de Bowen. E esse interesse sobre drogas, que podemos abrir também para o alcoolismo, como surgiu? Bem, na época eu trabalhava numa clínica de internação psiquiátrica. E nessa clínica havia inclusive uma unidade específica para internação de pessoas com dependência química do sexo masculino. Então ela ficava numa unidade específica e tinha em torno de uns 60 internos mais ou menos. Tudo com caso de dependência química e só dependência química. E me chamava a atenção que existia um perfil, Sérgio, que internava várias vezes. E a gente ali trabalhando, atendendo, atuando naquela área, pensava, poxa, o que acontece com esse perfil? Por que ele interna tanto? Por que ele entra tanto aqui na internação? Ele sai, fica bem, sai, volta de novo. E sempre foi um desafio para os estudos na ciência, né, achar uma forma de tratamento que fosse realmente eficaz, efetivo, que tivesse... Aí as pessoas, quando vão conversar com a gente, elas falam assim, eu quero a cura dessa doença. Eles pedem pra gente isso. E é muito complicado, porque na dependência química a gente falar de cura é um termo muito pesado, né? Assim, é muito sério. Então, tentamos descobrir o que era feito nesse caso de reinternação, o que podia melhorar. E aí percebemos que ao longo de anos, né, se estuda muito sobre o tratamento em dependência química e nós ainda permanecemos, infelizmente, num mesmo lugar nesse estudo. E para o senhor, doutor Vinícius Cavalcante, como podemos começar essa conversa sobre o alcoolismo, as drogas, dentro desta visão do direito do trabalho? Bom, Sérgio, podemos começar pela evolução da própria medicina da saúde mental, porque na CLT, uma das formas de demissão por justa causa é a embriaguez habitual ou em serviço. E atualmente não é mais aceita essa demissão por embriaguez habitual, porque formou-se o entendimento na área de saúde que se trata de uma doença. Não é uma condição que a pessoa voluntariamente queira estar embriagada. Então é muito importante esse debate para que as pessoas entendam que é uma doença, é tratável, não é curável ainda, mas que enseja cuidados e que não é motivo para uma demissão por justa causa. E o direito penal, doutora Rafaela, como trata o alcoolismo e também as drogas? Bom, nós temos dois aspectos aqui para tratar relacionado a essas temáticas, né? Com relação a drogas, nós temos a própria lei antidrogas, a lei 11.343 de 2006, e há vários aspectos que a gente precisa trabalhar, porque a sociedade muitas vezes não compreende ou talvez não saiba que na lei antidrogas nós temos todo um sistema nacional de políticas públicas de combate ao uso de drogas, que é o CISNAD,
que tem várias recomendações, não só de prevenção, mas como também de reincidência, né, desse uso. E a tratativa penal mesmo que é dada, que é diferente para quem é usuário, assim como também para quem é o traficante, porque a gente percebe que há um distanciamento entre esses dois, mas que a sociedade visualiza isso de forma... não visualiza essa diferença que há entre aquele que é usuário e aquele que é traficante. Obviamente, o direito penal dará respostas diferentes a essas duas, tanto para o usuário quanto também para aquele que é o traficante. A gente precisa entender essa diferença e tratar o usuário realmente como a doutora Juliana comentou, que é como uma doença, nesse aspecto mesmo de saúde que precisa ser tratado. E como a lei diferencia o usuário do traficante? Hoje, hoje, não só hoje, ainda se discute, né? Se discutia antes no passado e hoje também, essa diferença entre aquilo que é usuário e também aquilo que é traficante, né? A lei, no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, ela vai trazer qual que seria a tratativa para aquele que é usuário. Isso, nós antigamente discutíamos se o direito penal ele veio a descriminalizar, que essa era uma discussão muito grande, que houve uma descriminalização do uso de drogas, ou se houve uma despenalização. Com os estudos e com as discussões, percebemos que, na verdade, houve uma despenalização. Então, hoje, o tratamento que dá ao usuário ainda está criminalizado, uma vez que topograficamente dentro da própria legislação está descrito das penas e dos crimes, então vem trazendo o artigo 27, depois o artigo 28, no qual tem o tratamento para aquele que é usuário. E a gente percebe que o direito, quando tem uma infração penal, qual é a consequência? Uma sanção penal, que muitas vezes se distingue ali em uma pena privativa de liberdade, restritiva de direito, e também aquele que é inimputável numa medida de segurança. Quando a gente trata do usuário, nós temos uma mistura, não de uma pena restritiva de direito e de uma advertência verbal, algo que o juiz tenta ali convencer aquela pessoa de qual os malefícios do uso de drogas. Então, não tem um encarceramento, certo? Então, essa já é uma tratativa diferente. Quando nós vamos avaliar a diferença entre daquele que é usuário, o que o intérprete da lei sempre vai avaliar as condições, as circunstâncias em que aquela pessoa foi encontrada, a quantidade de droga, isso é importante, porque a quantidade vai diferenciar, sim, da quantidade que aquele que é usuário e aquele que está vendendo, né, expondo à venda, transportando para o tráfico de drogas que está tipificado lá no 33 da própria lei. E a circunstância em que foi encontrado, porque às vezes a pessoa é encontrada com uma pequena quantidade de drogas, mas diante da circunstância em que ele foi encontrado, a gente percebe que não é para uso próprio, mas sim para uma venda. E aí, é por isso que na sociedade, muitas vezes não se enxerga que tem um tratamento diferente, sim, para aquele que é usuário e que é para aquele que é traficante, porque muitas vezes os traficantes vão maquiando essa quantidade de drogas para ter um comportamento, uma consequência daquilo que a lei descreve que é para o usuário, que não é uma consequência bem mais leve, mais simples, inclusive indo para tratamento, né, dentro das políticas do SINARD, que é de prevenção ali do uso de drogas. Inclusive, né, doutor Vinícius, fora do ar estávamos falando aqui sobre a decisão do STF sobre a criminalização do uso da maconha, não um liberou geral, como muitos falam por aí. Isso, porque quem despenalizou o porte de droga para uso próprio foi o próprio Congresso. Só que a lei é omissa com relação à quantidade que vai se considerar a pessoa usuário ou traficante. Por isso que hoje está essa discussão no Congresso, no STF, para estabelecer parâmetros objetivos para considerar uma pessoa como usuário, que ela está com a droga para uso próprio ou recreativo, ou de um traficante, que ele está somente com a quantidade de drogas que seria para vender. Por exemplo, eu já atuei num caso, pro bono, que uma pessoa foi acusada de tráfico de drogas porque ela estava com
com 5 gramas de maconha. 5 gramas equivale a aquele sachê de ketchup. Só que diante das circunstâncias, tinha testemunhas vendo que ele estava vendendo essa droga. Por isso que ele não foi enquadrado como usuário, e sim como traficante. Mas é uma discussão necessária que tem que ser resolvida pelo STF, já que o Congresso não fez, para despenalizar realmente quem é o usuário, diferenciado do traficante. Doutora Juliana, a diferença dos tratamentos da dependência de drogas e do álcool, como a senhora já tem experiência, já trabalhou em clínicas assim, é bem diferente uma coisa e a outra? Não, álcool e drogas, eles têm o mesmo tratamento. Nós temos um tratamento que precisa ser com o paciente especificamente e com a família desse paciente, porque esse paciente sempre vem de um contexto, né? E tem uma discussão social, fazendo um adendo ao que já foi dito aqui, tem uma discussão social se droga é uma questão de doença, é uma questão de desvio de caráter. Em geral, quando o paciente entra no mundo da droga, ele começa a usar a substância e ela vai ativando o cérebro na parte da recompensa, que é ali na amígdala, na zona de prazer. Conforme ele vai utilizando essa droga ao longo de um dado período de tempo, essa droga começa a ter um efeito menor do que aquele efeito que ele tinha anteriormente. Então, ele tende a aumentar o uso, a quantidade daquela droga, ou a fazer usos combinados de uma droga com outra droga. E isso vai fazendo com que ele tenha uma série de perdas estruturais, cognitivas e nesse funcionamento cerebral. Inclusive, um dos problemas que percebemos claramente nos pacientes com dependência química é uma baixa maturidade, uma relação com o outro, né, deficiente. Essa parte aqui do lobo frontal, que é a parte da decisão, né, que você para, pensa, pondera e aí decide uma dada coisa, ela fica muito deficiente, então ele tende a ser muito mais impulsivo, muito mais reativo. Nós precisamos trabalhar muito essas áreas, nós precisamos fazer muito esse tratamento de você vai ter que esperar. Porque toda vez que você libera muita dopamina no teu cérebro e você não dá um tempo desse cérebro se recuperar, ele começa a sofrer danos, né? E esses danos vão sim ficando irremediáveis ao longo do tempo. Se pensa, né, você o tempo todo causando dano ali no seu cérebro, causando dano. Se não for reparado, ele vai ficar realmente com uma deficiência. E às vezes é necessário, me perguntaram lá no Instagram, coloquei que eu ia falar sobre isso, me perguntaram lá no Instagram, dá para tratar só com terapia, só com a psicologia? Dependendo do caso, não dá, porque o paciente, ele chega com uma questão corporal da droga já muito crítica. Então, ele precisa, se você tirar a droga de uma vez só dele, ele vai ter uma série de respondentes físicos, né? Ele vai ter tremor, ele às vezes pode ter um colapso, ele pode chegar a ter ali uma alteração mais séria de coração, de pressão. Então, eu preciso equilibrar esse sistema. E eu equilibro esse sistema com outras medicações. Então, entra o psiquiatra com uma medicação para reduzir ali o dano da abstinência dele, para a gente ir tratando ele com a terapia. Depois disso, né, eu estava contando aqui para vocês que tinham casos de pessoas que usavam tanta droga que ela esquecia do autocuidado, do básico. Então, se o paciente ele não conseguiu comer direito, se ele não conseguiu cuidar da dentição, de outras coisas dele, nós precisamos entrar com todos esses profissionais para cuidar dessas áreas. Uma nutrição adequada, cuidar de qualquer estrutura que possa estar infeccionando e trazendo outros males para o organismo dele. E aí, precisamos trabalhar a família, porque quando ele sair de uma internação, por exemplo, de um hospital, onde ele foi internado com alguma questão assim, ele vai voltar para a família dele, né? E estudos mostram que a família, ela é um local que pode, sim, influenciar o uso de drogas. É bem complicada essa situação. Eu pergunto para a doutora Rafaela, a família, nesse caso, ela tem a lei que ajuda para conseguir a internação? O que podemos ter de informação para o nosso ouvinte que passa por essa situação? Sim, vamos lá.
Só fazendo, né, uma interconexão com o que a Por doutora favor, comentou. vamos sempre interconectando. Ela mencionou a respeito dessa reinserção, né? Como é importante essa reinserção após o tratamento na sociedade deste usuário. Nós estamos falando agora especificamente do usuário de drogas, né? Na própria legislação traz esse combate, não só o combate, a lei não tem só essa preocupação com o combate de drogas, né? Mas também com o tratamento e com a reinserção desse usuário, né, desse antigo usuário na sociedade, para que ele não venha a retornar, né, a ser novamente um usuário de drogas e fazer com que aquilo que a senhora mencionou, que é bem comum eles retornarem para, né, um tratamento contínuo. Então, a lei ela tem essa preocupação com essas políticas públicas que envolvem vários ministérios, vários órgãos que auxiliam nessa reinserção. E a família, né, ela tem sim um papel essencial, não só nessa reinserção, nesse auxílio, mas também caso a família esteja passando por alguma dificuldade, a nossa legislação, ela traz ali 2 tipos de internação, tá? Ela tem a internação voluntária, que é quando a própria pessoa entende que precisa ser tratada, que há uma doença, que é necessário tratar dessa saúde, que sozinha, né, não consegue, precisa de uma ajuda multidisciplinar, biopsicológica para auxiliar com aspectos, né, de medicamento, psicológicos, sociais, para que possa inserir. Então, ela tem essa internação voluntária e tem a internação que não é voluntária, né? A internação obrigatória ali. Então, esse tipo de internação, a própria lei descreve que um familiar, ele pode, sim, requerer essa internação compulsória, que é assim que a lei descreve, quando há essa necessidade, né? Quando não há essa voluntariedade por parte da pessoa que necessita de tratamento, ou até mesmo um parente a quem não esteja na curatela dessa pessoa pode se vir, né, a requerer essa internação compulsória, ou até mesmo não tendo qualquer outra dessas pessoas familiares ou responsável, um servidor público, a lei assim descreve, que pode requerer. Mas essa internação compulsória, quem irá avaliar é um médico, irá avaliar a necessidade, de fato, de haver uma internação compulsória contra a sua vontade, né, para que haja um tratamento, e a legislação sempre pede que haja uma informação ao Ministério Público, assim como a Defensoria, para avaliar esses aspectos dessa internação compulsória. Então, a legislação ela traz essa possibilidade da internação voluntária, assim como também a internação compulsória. Só uma colocação. A política nacional antidrogas, a gente teve todo um estudo, né, da mudança desse termo para sobre drogas, só para que fosse descriminalizada a ideia do uso, que o uso não fosse só da pessoa como um mau caráter que usa drogas, que é traficante, que faz o mal para o mundo, para a sociedade, mas de uma pessoa que entrou nesse contexto da drogadição, né? E está lidando com essa situação. Pode ser, sim, um traficante, pode ser, sim, uma pessoa que fez o uso. E pode ser uma pessoa que fez um uso, por exemplo, recreativo, que não teve dano, que não teve nenhum mal ali, né? Até mesmo para sua família e tal. Então, nesse sentido, a droga, ela já foi tratada como doença, ela já foi tratada como crime, ela já foi tratada como desvio de caráter, né, gente? E as famílias, elas contam muitas histórias, inclusive histórias bem pesadas, do tipo, a pessoa começou, era pouca coisa que ela usava e tal, mas aí ao longo do tempo foi piorando a situação, de repente a gente via ela pegando coisa dentro de casa, levando para vender, para usar droga, por exemplo. Tem um livro, se eu não me engano, é Feliz Ano Velho, não... Eu acho que é Feliz Ano Velho, que ele conta sobre o irmão dele que usava drogas, e aí no fim tem uma grande tristeza assim na família de que o irmão acaba atirando no pai, né? E ele vê a cena e acontece toda uma situação crítica na família. Então, assim, o desfecho não costuma ser muito feliz para o uso de drogas. E vamos falar da questão das empresas, então, doutor Vinícius Cavalcante. As empresas, como entram também nesse circuito
para ajudar um funcionário que é dependente químico ou tem a questão do alcoolismo? O entendimento hoje que predomina na Justiça do Trabalho, Sérgio, é que a empresa, constatando que um funcionário ele é viciado em álcool ou droga, a orientação é encaminhar para tratamento, suspender o contrato de trabalho, encaminhar para um médico para constatar a dependência e encaminhar para o INSS para ele receber o benefício previdenciário e depois ir para o tratamento. Porque hoje em dia, como falei no início, não é mais aceita a demissão por justa causa em razão de uma dependência química. Porém, ainda é aceita a questão da embriaguez eventual no trabalho. Por exemplo, uma decisão recente do TST convalidou uma demissão por justa causa de um funcionário que, ao retornar do almoço, ele estava embriagado. A empresa, de surpresa, submeteu todos os funcionários ao exame do etilômetro, o bafômetro, na volta do almoço, e constatou que um dos funcionários ele tinha ingerido álcool durante um intervalo de almoço. E por essa razão, ele foi demitido por justa causa e foi convalidado pela Justiça do Trabalho. Mas, reiterando, essa foi uma questão pontual. O funcionário não tinha dependência química em razão do álcool. E uma situação dessa coloca em risco até a própria segurança do trabalho. Isso, independentemente da função exercida. Por exemplo, um motorista, obviamente, não pode trabalhar alcoolizado nem drogado. Um piloto de avião, muito menos. Assim como um porteiro de um prédio. Ele tem que estar com as faculdades mentais 100% para poder exercer o trabalho que se espera dele. É uma situação que precisamos ter muito cuidado. E principalmente quando se trata da bebida alcoólica. A lei pune o alcoolismo em alguma situação? Sim, Sérgio. Inclusive como um aspecto de aumento de pena em algumas circunstâncias, tá? Temos, por exemplo, a embriaguez pré-ordenada, que é aquela embriaguez em que você bebe para você tomar coragem de cometer aquele delito. E aí a legislação penal, ela traz isso como um aumento de pena, algo que é agravante, uma vez que para cometer o delito ele veio a embriagar-se, né? Já outra circunstância, que é aquela embriaguez que não é voluntária, uma embriaguez culposa. Às vezes você imagina que está tomando determinada bebida que não tenha álcool, mas aquela pequena quantidade você acaba ali por uma negligência, ou imprudência, ou imperícia, acaba ingerindo aquela bebida, ou até mesmo a legislação ainda trata essa situação de embriaguez, por exemplo, medicamentosa também. Ao tomar um medicamento que você não sabe quais são os efeitos, e aí acaba, por essa circunstância, você vindo a não ter todas as faculdades mentais, cometendo um delito, às vezes atropelando uma pessoa. Isso, infelizmente, acontece. E há uma avaliação se haverá uma isenção de pena ou uma diminuição no caso dessa embriaguez culposa. Né? Olha só a diferença que a legislação traz. Uma embriaguez que você é culposa, então pode haver uma isenção de pena, uma diminuição de pena. Uma vez aquela embriaguez pré-ordenada, aquilo que eu bebi para tomar coragem, aí eu tenho uma agravante na legislação. Por outro lado, quando nós estamos diante de uma embriaguez patológica, que é o aspecto que nós estamos tratando aqui hoje, ou seja, para os ouvintes saberem, a embriaguez patológica é realmente aquela pessoa que tem problema com o alcoolismo, aquele alcoólatra, né? Por assim dizer aos leigos, aquele que é alcoólatra. Podemos sim avaliar as circunstâncias do caso e entender que aquela pessoa ela é inimputável. O que significa isso, né? Para quem não é da área do direito, que aquela pessoa ela não pode responder àquele delito. Ela não tem culpabilidade, que é um dos substratos do crime, e ela não pode responder àquele delito porque ela é inimputável. Então, pode haver a embriaguez patológica como realmente uma doença e que aquela pessoa não consegue se comportar de maneira em que o direito penal irá responsabilizá-lo.
é como se fosse, daria o mesmo tratamento para um menor de idade, por exemplo. O menor de idade ele é considerado inimputável. O direito penal não alcança para a aplicação dessas sanções penais, ele é inimputável. O mesmo traríamos, por exemplo, como os doentes mentais, que são inimputáveis também, e há essa embriaguez que é patológica, doença, né? Então pode haver esse tratamento de inimputabilidade e aí não aplicação da pena, havendo uma isenção dessa pena. E nesse caso é necessário um laudo técnico de um médico, de um psiquiatra, por exemplo, para provar que a pessoa é inimputável. Sim, sempre vai ser realizado, né, dentro do processo essa avaliação, essa perícia, para se verificar, até por meio de outras provas. Às vezes a pessoa tem um histórico grande ali de alcoolismo, de briga em bar, porque está sempre, está sempre alcoolizado. Às vezes tem até, muitas vezes, uma notificação do trabalho, porque a pessoa... Então, todos esses aspectos, provas vão ser verificadas, assim como uma perícia, para se avaliar se realmente aquela pessoa, ele é um inimputável, tem essa embriaguez patológica. Caso contrário, pode ter um tratamento de um agravante de pena, porque, né, estava se embriagando voluntariamente. Muito bem, vamos fazer um intervalo aqui no nosso debate sobre o Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo e às Drogas, no próximo dia 20. E daqui a pouquinho voltamos com mais informações e mais debates aqui na Rádio Justiça. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça. Vamos começar a nossa última hora e vamos com a segunda parte do nosso debate, 9 e 3. Revista Justiça. Debate. No próximo dia 20, Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e às Drogas, já conversamos aqui meia hora sobre esse assunto com as nossas convidadas e o nosso convidado. Está conosco a psicóloga, mestre em psicologia, especialista em saúde mental Juliana Rodrigues, também a doutora Rafaela Nóbrega, advogada, professora universitária de Direito Penal e Processual Penal em Direito Público, e também o advogado, membro do IBDFAN-DF, doutor Vinícius Cavalcante. Doutora Juliana, vamos falar para o nosso ouvinte sobre as portas de entrada, né? O que acaba motivando uma pessoa a buscar tanto o álcool como as drogas, na sua experiência? Estudos mostram que alguns fatores podem ajudar a entrar uma droga ali na vida da pessoa. A adolescência costuma ser um período muito propício para entrar a drogadição, simplesmente porque costuma ser o momento que a pessoa se abre para o mundo. E aí ela quer experimentar, ela quer conhecer, ela quer saber mais, socializar. Então é muito comum que você tenha um adolescente que experimente alguma coisa, tome um porre na vida, né? Tem essas situações. Precisa ser orientado quando isso acontece. É comum? É comum, mas precisa ser orientado. Então, a família entra como um ponto muito importante, porque quem vai perceber são os amigos, são as famílias, e vão orientar esse adolescente. Amigos que já frequentam, que já usam substâncias, são possibilidades também para que isso aconteça. A família que já tem uma cultura de uso de drogas também é um fator que propicia o uso. Algumas questões genéticas podem facilitar, então a gente fala que existe uma memória genética, inclusive de uso, às vezes a família parou de usar, alguém da família usou muito, parou de usar, mas isso traz uma questão genética. Estava trazendo sobre o caso de uma pessoa que foi adotada, que teve uma mãe usuária de crack, né? E a gente também precisa entender que existem questões sociais que podem facilitar o uso também. Então, algumas situações de risco, de rua, podem facilitar o uso para essa pessoa. Por isso que a psicologia, a sociologia, algumas outras ciências, elas têm discutido a droga como um fator também social. Doutor Vinícius, você estava falando aqui que temos outros aspectos para tratar sobre a dependência química, as drogas, mas ainda na questão do direito do trabalho. E as empresas, né?
Elas contratam um funcionário, o funcionário está indo bem, aí daqui a pouco começa a dar os sintomas, né, os sinais que está algo errado com álcool, com drogas. As empresas têm alguma proteção também, ou ela é obrigada a ter aquele funcionário, custear tratamento, ajudá-lo de alguma forma? Sim, custear o tratamento não é obrigatório, mas constatando que o funcionário ele tem algum indício de dependência química, seja de droga ou de álcool, ela deve submeter à medicina do trabalho da própria empresa, ou própria ou terceirizada, para dar o primeiro encaminhamento. Aí, constatando que tem indícios maiores, é encaminhar esse funcionário para tratamento, mas não necessariamente arcado pela empresa. O que não é aceito atualmente é demitir o funcionário por causa disso. O certo é suspender o contrato de trabalho, encaminhar para o INSS avaliar a questão da doença que a pessoa vem sofrendo, né? Conceder o benefício previdenciário, que geralmente é auxílio-doença, e se for um caso até grave, até aposentadoria por invalidez, que às vezes a dependência é tão grande que a pessoa não consegue nem trabalhar e muito menos se manter. E, em razão disso, há a possibilidade também de curatela. O Código Civil, ele considera os ébrios, que é o dependente de álcool, e os viciados em tóxico, que é assim que está na lei, como relativamente incapazes de gerir a própria vida ou o patrimônio. Então, essa é uma possibilidade de curatela, que pode ser pedida por algum parente, pelo cônjuge, ou pelo próprio Ministério Público ou Defensoria Pública, para proteger aquela pessoa dela mesma. Por exemplo, um funcionário público que seja dependente químico, ele pode começar a vender carro, vender coisas dentro de casa para trocar por droga ou bebida. E por isso que é necessário essa proteção para essa pessoa, para que ela não termine de acabar com a vida dela e o patrimônio dela. Nesse ponto ainda, doutora Rafaela, já que estamos falando de vendas de produtos, os bens da casa sendo vendidos, a lei também tem algum enquadramento quando isso ocorre? Nós temos quando você é produto de crime, né? Quando é produto de crime, uma venda, aí o terceiro pode ser responsabilizado por isso. Mas não a pessoa dispor do seu próprio patrimônio e vendê-lo, não há qualquer problema. Se for o seu próprio patrimônio, um patrimônio de terceiro, aí sim nós temos um crime, que é um crime que é chamado até de estelionato, que você faz coisa que seria sua, né, como se fosse sua, e expõe isso à venda. Aí tem uma tratativa de crime. Mas aí nós vamos precisar avaliar se aquela pessoa, diante dessa circunstância de vender aquilo que não é seu, e assim como se fosse, dentro desse crime de estelionato, se ele vai responder, se ele tem a culpabilidade, que é aquilo que eu mencionei anteriormente. Se dentro dessa dependência química, ou a dependência química, ou essa embriaguez patológica, ele não seria inimputável e não poderia responder por aquele delito. Mas muitas vezes os familiares, eles acabam não informando, né, não trazendo notícia do crime à polícia, para que a polícia comece uma investigação e aí o Ministério Público venha de fato a denunciá-lo, porque a família muitas vezes entende que é realmente algo patológico, é uma doença, e acaba não informando que houve esse estelionato, essa venda, essa disposição de bens que não eram seus, né? Esse afronta ao patrimônio de terceiro. Então, muitas vezes a família acaba não informando. Mas se a família informa, essa pessoa pode ser presa, esse dependente? Se a família informa e avaliando, se ela for dependente, é aquilo que eu falei, ele não será responsabilizado porque entende-se que ele teria ali uma embriaguez patológica, ou na avaliação ele seria um doente mental, né, um doente, na verdade, e aí não poderia responder. Agora, se não tem dentro desse aspecto na avaliação psicológica, se ele é imputável, aí ele responderia por aquele delito. E quem compra, quem recepciona esse tipo de venda também pode ser penalizado criminalmente? Sendo produto de crime, sim, pela receptação. A pessoa não sabe, eu chego lá, a gente conhece um pouco o perfil da pessoa, de repente está vendendo um relógio muito barato. Se eu comprar... aí nós temos a situação da receptação culposa, né? Às vezes você não sabe explicitamente que é produto de um crime, de algo que é ilícito.
mas na circunstância em que foi vendido, o valor está muito abaixo do mercado. Então, você pode vir a responder por essa receptação culposa. É bem interessante, porque o que nós vemos é que essa depreciação dos bens, né, que são retirados do lar, vão acabar parando lá nas bocas, né, de drogas, nas biqueiras, e muitos pais acabam indo lá tentar resgatar esses bens. Sim, acontece. E aí acaba, para resgatar os bens, tendo que pagar o valor, né, da dívida e retornar para diminuir esses prejuízos patrimoniais, até a vergonha, né, de ter os seus bens em determinado lugar, com pessoas que estão, como o Sérgio mencionou, na boca. Então, acontece isso da família ter que negociar essa dívida. É um caso interessante que eu escutei esses dias, foi que nós estávamos falando de determinada empresa que presta determinado serviço e tem bastante funcionário. E acontece que boa parte desses funcionários, e mencionou uma certa categoria, não vou mencionar para não trazer polêmica, né, obviamente, tem uma certa dependência. E aí eles... o patrão, já aconteceu várias vezes, de gostar tanto daquele funcionário, entender que aquilo é doença, auxiliar no tratamento e ir muitas vezes na própria boca e pagar a dívida daquele funcionário. Mas, claro, como o doutor Vinícius falou, não é uma obrigatoriedade da empresa, mas tem empresas que são mais próximas, né? Os donos são mais próximos dos funcionários, gostam do funcionário, gostam da forma como ele trabalha, entende que aquilo é contra a sua vontade, né, que bate aquela vontade de utilizar ou de beber, fissura, né? E absurda, porque precisa daquele sistema de recompensa, como a doutora mencionou, da dopamina, né? E aí tem né, certas empresas que acabam auxiliando, não só prestando esse apoio psicológico, porque muitas vezes dentro da empresa também tem esse apoio psicológico, né? Um apoio social e esse apoio patrimonial também. Doutora Juliana, a doutora Rafaela falou sobre as internações, a compulsória e a voluntária. Existe algum estudo sobre a eficácia dessas internações? Tem. E olha, quando o paciente vai por vontade própria, o tratamento é muito melhor, o resultado é muito melhor. Então, quando o paciente tem consciência, assim, precisa ter consciência, virar e falar, eu sei que isso aqui é uma doença, eu sei que eu não estou dando conta, eu sei que eu preciso de ajuda, bora lá, eu quero fazer o que tem que ser feito. Quando o paciente chega assim, a gente, que é psicólogo, psiquiatra, sorri no consultório e fala, uhul, vai ser um caso de sucesso agora comigo aqui. Agora, quando o paciente chega e ele não tem consciência ainda sobre o fato, fala, me jogaram aqui dentro, nem é tudo isso, se eu quiser eu paro de beber agora, você vai ver. E aí nunca para. Às vezes você está fazendo um tratamento, por exemplo, num grupo, e ele acusa todo mundo, nossa, como vocês são terríveis, vocês ficam aí usando drogas desse jeito. Você olha e fala assim, peraí, minha sua história é exatamente igual, como é que você está fazendo isso, né? Esse processo de projeção aí. E aí... a gente gasta um tempo muito grande até tentar fazer essa pessoa cair na real, assim, de que não, isso é uma doença e você também precisa querer essa mudança. Agora, às vezes não faz sentido para essa pessoa querer mudar. A droga é muito boa, o prazer é muito grande, alguém me sustenta, alguém consegue resolver os meus problemas. Toda vez que eu tenho um problema, alguém resolve para mim. E existe uma outra questão, que é a codependência, a dependência emocional. Então, muitas vezes ligados ali a até pessoas da família, mãe, pai, geralmente uma mãe. E aí a pessoa também se vê vinculada àquela relação através da droga. Então, tem muitos fatores a serem observados, né? E respondendo a pergunta, então, quando o paciente tem vontade... Mas maravilha. Tem aquela situação que a compulsória é a última saída. Se não fosse a compulsória, em alguns casos, o paciente morreria, em alguns casos. Então, já tivemos casos de um traficante levar o usuário para internação. Porque se não levasse para internação, ele morreria. Então, alguém, às vezes, olha para aquela pessoa, naquele estado assim deplorável, e faz a internação compulsória para cuidar dela. Ela não tem a menor noção de que ela precisa, ela já está muito mal, mas alguém intervém. Ainda bem.
Doutor Vinícius, você estava falando aqui conosco, fora do ar, sobre o caso do Daniel Alves, né? O alcoolismo também entrou nesse caso, né? Que ele está sendo lá acusado de assédio sexual, de violência sexual, né? Em Barcelona. Por que a diferença do uso do alcoolismo lá do que é feito aqui? Isso serve até para a gente comparar a evolução da nossa legislação com a legislação estrangeira, né? Muitos dizem que o nosso direito penal ele é bonzinho com quem comete crime, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, a embriaguez voluntária, ela pode ser considerada agravante. Mas no caso da Espanha, se uma pessoa comete um crime e ela alega que ela estava embriagada voluntariamente, a pena pode ser até reduzida pela metade. Ou seja, é um atenuante. Então, sobre esse aspecto, a gente vê que a legislação brasileira é muito mais avançada do que a espanhola, porque ninguém comete um crime aqui no Brasil, ninguém pode alegar que cometeu um crime só porque bebeu. E se alegar isso, agrava a situação, ou no mínimo não acontece nada. Já na Espanha, isso é um atenuante, que é um verdadeiro absurdo, principalmente em se tratando de crimes sexuais, né? E os crimes sexuais aqui no Brasil, então, com este agravante do álcool, hein, doutora Rafaela, tem alguma diferença? Sim, com relação à embriaguez, aquele aspecto que eu mencionei anteriormente, de ser uma embriaguez pré-ordenada, pode ser uma agravante nessa circunstância. O que a gente precisa lembrar também, porque agora nós estamos, toda a tratativa na minha fala foi sempre direcionada àquele que comete o delito. Eu acho importante fazer uma ressalva daquela pessoa que é vítima do delito. Então, nós temos uma proteção à vítima do delito. Por exemplo, no caso de estupro de vulnerável. A vulnerabilidade ela é verificada em alguns aspectos. A idade, por exemplo. Então, um menor de 14 anos, mesmo que tenha uma relação sexual consentida, é considerada, sendo considerado um estupro de vulnerável. Se essa pessoa ela está embriagada e outra pessoa, sabendo dessa condição, tem um relacionamento sexual com ela não estava de todas as suas faculdades mentais. Então, nós temos um tratamento para a vítima, no qual ela tem o quê? Uma proteção de ser estupro de vulnerável e, logicamente, essa pessoa que sabia que aquela pessoa tinha tomado ou um medicamento, ou realmente se embriagado, ou utilizado drogas, e aí foi violentada sexualmente, tem uma majorante, uma vez que a pena ela é maior da tratativa do estupro para o estupro de vulnerável. Então, eu acho interessante trazer esse aspecto também, não só daquele que comete o delito, porque a embriaguez ela tem alguns aspectos de ser majorante, né, ou numa situação, uma inimputabilidade se for patológica, mas quando nós estamos falando de vítima, nós temos uma majorante, porque a pena é bem maior quando nós estamos diante de vulnerabilidade, né, desse estupro de vulnerável, por exemplo. Doutora Juliana, quando uma pessoa vai para numa clínica, é só uma clínica que consegue uma internação, que consegue ter resultados para as pessoas dependentes químicas e do álcool? Não, nós temos uma rede de atenção psicossocial. Dentro dessa rede, nós temos o Hospital São Vicente de Paulo, por exemplo, aqui em Brasília. Nós temos o CAPS-AD, que é voltado exclusivamente para álcool e drogas. Lembrando que uma pessoa que tem consumo de álcool e drogas pode também desenvolver outros transtornos associados, como, por exemplo, esquizofrenia, depressão, transtorno de ansiedade e pânico. E aí, não necessariamente ele precisa ser tratado só no CAPS de álcool e drogas. Ele pode ser tratado em outros tipos de CAPS. E depende da idade. Quando nós temos, por exemplo, menor de idade que é usuário de álcool e droga, ele vai ser tratado no CAPS-I, que é o CAPS infantil. No CAPS, o tratamento não é de internação, você vai, passa o dia, faz o tratamento, volta lá para a tua casa e vive sua vida. No Hospital São Vicente de Paulo, você fica internado. Caso tenha algum agravante físico, você pode ser internado, por exemplo, nos leitos em hospitais gerais, como o hospital de base, que tem um leito psiquiátrico lá dentro, que você pode entrar lá. Então, vai cuidar da sua saúde física e vai cuidar lá também das questões mentais e associadas a esse transtorno.
a clínica de internação psiquiátrica, as comunidades terapêuticas já são aquelas que, por exemplo, um padre, um pastor, alguém que é mais religioso, abriu e faz todo um trabalho para cuidar daquela pessoa, inclusive um trabalho que eles chamam de trabalho espiritual. É também uma forma de tratamento e ajudou muitas pessoas, verdade seja dita, né, sobre esse tratamento. Nós temos também o AA, que é o Alcoólicos Anônimos, o NA, Narcóticos Anônimos, e o Amor Exigente, que costuma ser para famílias de pessoas que têm usuários na família. O AA e o NA, eles trabalham muito a ideia de que só por hoje eu vou ficar livre dessa substância. E essa ideia é uma ideia muito boa, na verdade. Por quê? De cada dia, né? Porque todo dia a pessoa tem que tentar trabalhar a rejeição dela àquela substância. Eles usam um termo muito interessante que é hoje eu estou limpo, por hoje eu estou limpo, então, daquela substância. Evite o primeiro gole. Evite o primeiro gole. Eles têm várias falas assim de efeito e são interessantes porque são falas para controlar esse comportamento. E aí, gente, eu estou trabalhando o córtex pré-frontal nisso toda vez que eu faço essa escolha, né? E eu vou trabalhando essa minha vontade. Então, por hoje, por um dia, por 2 dias... Nossos pacientes, a gente sabe que dependendo da quantidade do uso, de como já está o processo de uso dele daquela substância, ele tem uma grande possibilidade de recaída. Então, trabalhar com ele que tenta mais hoje, e vai tentando todos os dias, daqui a pouco você tem 3 anos, 4 anos, 5 anos limpo, é muito mais eficiente do que falar, larga esse trem de vez aí na sua vida, acaba com isso. É menos pesado psicologicamente. É menos pesado. É menos pesado. Eu gostaria de fazer uma complementação que a doutora mencionou do sistema de recompensa, né? Eu sempre trago esse aspecto porque é um aspecto positivo para várias áreas do sistema de recompensa. Só que quando a gente fala de droga, o aspecto é negativo, né? Porque tem várias, com a utilização dessa substância ilícita, tem inúmeras consequências inclusive psicológicas e sociais, né? Diante desse uso. Hoje, na nossa sociedade, há até um livro interessante que se chama Nação Dopamina. Estão tratando sobre esse aspecto. Nós somos imediatistas, nós estamos vendo o tempo todo, principalmente nas redes sociais, as pessoas conquistando muitas coisas. Sim. E aí isso faz com que a gente perceba, e é tudo muito instantâneo. Quando a gente percebe na nossa vida real que aquilo não é instantâneo, acaba havendo uma sensação de frustração, e aí você tenta recompensar essa sensação em um outro aspecto, que pode ser com a comida, né? Que pode ser com, às vezes a pessoa é viciada em outras coisas, como pornografia, né? Tente-se vencer a pornografia também, é uma das doenças, digamos assim, de vícios hoje em dia, e eu percebo que é cada vez mais difícil a gente conseguir demonstrar e tentar tratar essa questão da recompensa. Porque nós estamos viciados em dopamina, nós estamos viciados a todo momento até aquilo de forma imediata. Então, e a droga, o uso de substâncias lícitas, muitas vezes por seu cigarro, a bebida é lícito, né? Você bebe ali, a droga que é ilícita, você tem uma recompensa imediata. E aí faz com que as pessoas fiquem viciadas cada vez mais. E por isso a importância, por exemplo, que eu vejo de tratar desde pequeno da criança para a adolescência e na sua fase adulta. Na adolescência a gente tem os programas que vão às escolas para trazer sobre isso. Na minha época era ProERD, eu não sei se ainda se chama nesse mesma nomenclatura, que é muito importante para explicar as consequências disso. E a gente precisa tratar a nossa sociedade nesse aspecto. Olha, nem tudo é de forma imediata. A gente precisa tratar esse nosso vício de dopamina, de imediatismo, para que a gente possa tratar vários outros aspectos que ligam aos vícios, né? Não só hoje, especificadamente, falando de álcool e drogas. Por favor, doutora Juliana. Preciso fazer uma colocação. É necessária. Nietzsche falava que a gente deveria lidar com as dores da vida sem se entorpecer de qualquer forma, né? Você precisava encarar ela de frente, a dor da tua vida de frente.
Só que nós, seres humanos, temos uma tendência a entorpecer-nos de alguma forma. Ou seja, por uma substância ou por alguma ideia. A gente também foge lá para os outros caminhos, né? De procurar sentido para essa vida. E aí, nesse processo, a droga, ela sempre existiu, ela sempre esteve na sociedade, né? Mas o problema da droga é quando ela vem e ela está associada a crime, e ela está associada a atrapalhar a tua vida, o teu rendimento, o teu funcionamento. E a gente precisa entender que não tem como passar por essa vida sem você lidar com frustração, com problemas, com erros, com acertos, com uma construção desse ser. E construir esse ser demanda de você, demanda de uma sociedade inteira, né? Construir um serzinho, pega o serzinho desde pequenininho e vai construindo ele para a vida adulta. Demanda de um todo para a gente construir isso. Isso leva tempo. Eu uso um exemplo em sala de aula, que eu sou professora também, que é assim, pensa antigamente se você morando numa fazenda, você quer comer uma broa de milho, só que aí não tem mercado, não tem padaria, não tem nada perto, você tem que plantar o milho, colher o milho, fazer o fubá do milho, produzir a tua broa de milho, para então comer a tua broa de milho. Quanto tempo passou? Até que você conseguiu saciar a tua vontade, né? E isso do saber esperar e de construir o processo é de uma extrema maturidade. Quando a gente fala de falta de maturidade nos processos de adoecimento, a gente está falando disso também. A gente está falando de que você precisa aprender a suportar as coisas e a crescer com essas coisas e a construir com essas coisas. E quando eu tenho uma substância que altera quimicamente o meu cérebro, isso fica ainda mais pesado. Uma vez conversávamos sobre o prazer com um grupo de dependentes químicos. E aí falávamos, o que te dá prazer além da droga? E aí uma pessoa, inclusive, contou que sentia muito prazer tocando seu violão. Eu falei, coloca pra mim de 0 a 10, quanto te dá prazer tocar violão? E da droga, de 0 a 10, quanto te dá prazer? Ela falou, a droga, 100. O violão, 7. E aí, a gente entrava num impasse. Como essa pessoa vai ter tanto prazer na vida? Não vai. O que a droga gera nesse organismo é de uma proporção tão grande que algumas outras coisas não chegam nessa proporção na vida dela. Então, mesmo que seja rapidamente. Mesmo que seja rapidamente. Depois cai. Aí, ó, por exemplo, o álcool. Tô lá felizão, né? Tocando minha vida, cantando, tá ótimo. Bebi. Só que aí depois veio uma ressaca. E o álcool dentro do meu organismo, o problema dele é que ele pode, inclusive, alterar a ponto de eu ter uma depressão. Tem a ressaca física e a moral, né? A ressaca física, a moral e a alteração bioquímica a ponto de diminuir a minha dopamina e alguns outros neurotransmissores que geram esse lugar de bem-estar, fazendo com que eu entre em movimentos depressivos, né? Então, nós já tivemos casos de pessoas com alcoolismo que entram em depressão profunda, grave. Nós já tivemos casos de pessoas com compulsão. E aí, às vezes, troca uma compulsão alimentar. Eu já tive um caso, por exemplo, de uma paciente bariátrica que ela chegou internando por dependência química. Quando nós fomos olhar, na verdade, ela tinha feito uma bariátrica, começou a ingerir álcool, trocou uma compulsão pela outra. A compulsão de alimento pela compulsão de álcool. E aí, a gente tratou essa situação da compulsão. Ter comportamentos compulsivos, muita gente tem. Sim. Tem que tomar cuidado para não colocar isso aí no lugar errado. Alguns comportamentos compulsivos são até socialmente aceitos. Por exemplo, o cafezinho, né? No meu caso, eu tomo cafezinho o tempo todo. O trabalho, ser compulsivo pelo trabalho, isso pelo estudo, costuma ser mais bem visto do que pelo álcool, pela droga, né? Por pornografia, por exemplo, é um comportamento compulsivo, um consumo exacerbado sobre o conteúdo de sexo, né? Sim. Enfim. É interessante esse ponto que a senhora trouxe sobre quem passa por uma bariátrica merece uma atenção, um acompanhamento psicológico. Sempre. Antes, durante e depois da bariátrica. E muitas pessoas, elas só fazem o acompanhamento antes e durante. Fez a cirurgia, parou o acompanhamento. Não deveria. Por quê? O teu organismo muda. E, inclusive, tua forma física muda. Então, é muito importante se olhar, se cuidar, para evitar outros desdobramentos da cirurgia bariátrica. A senhora falou do álcool, mas eu lembrei de uma familiar que depois da bariátrica começou só no pastoso, só no doce. É um tipo de vício também, é uma compensação, é uma satisfação, né?
Ela pode ter feito uma compensação com o doce, sim. Aí trocou a compulsão por um outro lado. Doutor Vinícius, vamos voltar agora e vamos falar do direito civil, né? Uma pessoa que se encontra em situação que é dependente químico ou também dependente do álcool, o que a nossa lei trata sobre esta questão de deixar essa pessoa sem o seu poder de decisão? Como podemos enquadrar isso? As pessoas ficam inimputáveis, pode ser assim, mas para a gestão dos bens, por exemplo... Sim, ela pode ser considerada incapaz para administrar o próprio patrimônio. Ela pode ser capaz, normalmente, de viver, de trabalhar, mas de dispor do patrimônio ela fica impedida. E a família que faz esse pedido à justiça? Isso, a família ou o cônjuge, e se não tiver ninguém, pode ser até o Ministério Público e a Defensoria Pública. Isso é uma forma de proteger a pessoa dela mesma. E proteger essa pessoa e os familiares, né? Filhos, esposa. Porque se a pessoa dilapida o patrimônio inteiro, ela põe em risco a própria família. E nesse mesmo liame, Sérgio, em decisão aqui do próprio TJ, em ação de guarda de convivência, o tribunal condicionou a manutenção da guarda e convivência ao pai realizar exame periódico de toxicologia. Como é segredo de justiça, não especificaram qual era a dependência do pai, né? Se era por álcool ou por drogas, mas por segurança dos filhos, a justiça condicionou a manutenção da convivência ao pai realizar exames periódicos de toxicologia, a exemplo do que ocorre dos motoristas profissionais, daqui de tempo em tempo, tem que, para renovar a carteira de motorista, tem que apresentar exame toxicológico negativo. Então, a gente vê pelo debate aqui que o vício em droga e bebida, ele traz inúmeras consequências, seja de ordem física, mental, de saúde e, sobretudo, na área dos direitos, que a pessoa pode responder por crime ou ela pode ser condenada a se tratar, no caso de um inimputável, ela pode perder a guarda dos filhos, ela pode ser alijada de conviver com os próprios filhos, pode ser interditada, curatelada, ela não poder nem, se ela quiser vender o carro, ela não pode fazer sozinha. Então, as consequências desse uso de drogas aceitáveis e as ilícitas, elas são muito grandes e graves. Eu gostaria de deixar esses últimos minutos para que possamos trazer orientações para as famílias que passam por essa situação. E gostaria de saber o que o direito pode trazer nessa situação, doutora Rafaela, para quem está nos acompanhando e tem um familiar que passa por essa situação, é dependente químico ou do álcool, o que podemos fazer para ajudar essa família? Bom, oriento, né, os ouvintes que por algum motivo, né, conheçam a família ou às vezes até a própria família passa por uma situação parecida, que ou procure um advogado particular para avaliar se é, como o doutor Vinícius comentou, uma situação de interdição, de curatela, né? Uma vez que tem uma incapacidade ali de gerir o patrimônio da vida. Então, que procure, ou né, não assim podendo, que procure a Defensoria Pública para uma orientação acertada do que pode ser orientado. E, por fim, também há uma necessidade de se buscar auxílio também no Ministério Público, porque ele pode dar o encaminhamento para clínicas que fazem um tratamento como a doutora comentou aqui. Então, buscar esses órgãos, porque o Estado ele está sempre né, buscando essa proteção para essas pessoas, nesse aspecto da legislação que eu comentei anteriormente da lei antidrogas, nesse aspecto de prevenir, nesse aspecto de cuidar da família, então dar essa proteção a essa pessoa que precisa do auxílio. Então o Estado está aqui para isso e busque a ajuda que é extremamente necessária. Doutora Juliana, e nós assim, como a senhora como psicóloga, né? O que a senhora pode trazer de orientação para a família que passa por esse momento tão difícil? Procure ajuda sempre, não deixe para depois, né? Quando procurar ajuda? Né? Começou a haver sinal, já procure alguém para conversar sobre isso. Muitas vezes os pais eles sentem vergonha e eles não sabem lidar com aquela informação. Primeiro porque
você não sonha que o teu filho, por exemplo, com uma dada idade vai usar drogas. Você, em geral, na tua cabeça, imagina o melhor para esse ser humaninho que veio ali na tua vida. E quando começam a aparecer os sinais, a família muitas vezes nega, porque dói nela mesmo. Então, poxa, eu vi que o meu filho chegou com um olho ali, ó, tá diferente o olho dele. Nossa, eu vi que ele chegou com um cheiro estranho, um hálito estranho, uma cor. Olho diferente, vamos ser claros, é um olho vermelho. Vermelho, o olho dele tá vermelho, ele começa a vir com o nariz aqui na lateral mais vermelho também, às vezes ressecado, o hálito etílico, vem comportamento agressivo, comportamentos que mudam, de repente a pessoa funcionava de um jeito e aí pode ficar agressiva, pode ter alguns outros comportamentos, inclusive às vezes sonolência, algumas outras alterações. Ou chega com muita fome, né? Uma fome exagerada. A larica. Depois do uso, por exemplo, de maconha. Então, você percebeu tudo isso, inclusive percebeu que talvez ele esteja até mesmo envolvido no tráfico, você viu alguma coisa numa quantidade ali estranha dentro da sua casa, não hesite, procure ajuda, fale, converse com advogados, converse com psicólogos, procure uma rede de apoio. Se você precisar, nós temos, por exemplo, se o seu filho for menor de idade, a CEDEST, o CREAS, o CRAS ajudam muito as famílias de baixa renda, elas orientam, elas levam para os tratamentos corretos, o conselho tutelar, quando é menor de idade. Se você conseguir, por exemplo, já ir direto para um tratamento especializado, um psicólogo especialista, uma clínica especializada, vá, leve, procure, trate, não deixe para depois. Quanto antes a gente intervém, melhor é o resultado. Por quê? Quando está no início do uso, aliás, prevenção é melhor, não usar é melhor. Eu sou de acordo com a prevenção. Usou, está no início do uso, o problema está inicial, melhor ainda a intervenção. O problema já se instalou, começa a ficar mais complicado de fazer a reversão do quadro, né? Então, sempre busque ajuda. Se você não sabe aonde procurar ajuda, sei lá, você conseguiu falar com o pastor, o padre ou o representante ali espiritual da religião da qual você frequenta, que seja. E aí, que as pessoas também na sociedade, por favor, encaminhem para o tratamento adequado, para as pessoas adequadas. Doutor Vinícius, e qual a mensagem que o senhor fala aqui para o nosso ouvinte que tem um familiar que está passando por esse problema? Complementando a fala das doutoras aqui, é buscar a prevenção, que a gente, como brasileiro, tem a ideia de quem procura terapia porque está doido, né? Falando assim, bem popularmente. Mas não, terapia deveria ser uma rotina de cada pessoa e não procurar quando tem problema. Porque muitas das vezes a pessoa vai para as drogas porque ela tem algum gatilho, tem algum trauma, que ela procura as drogas como uma fuga. A droga, comida, bebida. E em vez dela procurar terapia, ela vai para as drogas. E isso acaba gerando vícios. E também o que eu peço assim, que a gente pare de romantizar o uso de drogas, seja ilícitas ou lícitas, ou se for usar, use com moderação, porque as consequências são graves. Como falamos aqui, pode desencadear uma doença psíquica, pode gerar problemas no trabalho, problemas na justiça, problemas na família, problemas patrimoniais. E certamente ninguém em sã consciência quer isso para si próprio. Então, o ideal seria não usar, mas se usar, usar com moderação e procurar ajuda na área de saúde mental, psiquiatria e psicologia. Não existe moderação? Existe, doutora? Sim. O álcool, né? Beba com moderação, né? Existe o que a gente chama hoje de uso social, né? O uso recreativo também, seria a ideia do uso com moderação. Inclusive, na psicologia, dentro das terminologias de tratamento, a gente tem a redução de danos, que seria sair de um uso que te deixa muito mal para um uso que te deixa dentro de um padrão ainda funcional. A gente fala muito da questão da funcionalidade. Consegue trabalhar, consegue lidar com as pessoas, consegue se organizar ainda. Agora, as substâncias, elas mexem com a gente, né? Beber o álcool, por exemplo, ele pode te deixar tonto, pode ter uma resposta tardia.
para dirigir é um problema enorme. Sim. Porque imagina Tem você consequências dirigindo, criminais, inclusive. Né? você está numa estrada, entra um animal na tua frente e você está com álcool. E a tua resposta ali de reação para pisar, por exemplo, no freio não é adequada. Aconteceu um acidente. Sim. Lei seca, né? Já que estamos falando de leis, o álcool é algo que piora, então, a criminalização, o crime cometido. Sim, né? Com relação ao álcool e o trânsito, talvez seja uma das piores misturas que se pode fazer, porque as consequências são desastrosas, né? Então, nós temos a possibilidade de uma responsabilização quando cai em uma blitz, por exemplo, da pessoa vir a ser convidada, que não há uma obrigatoriedade de produzir provas contra si mesma, né, um princípio constitucional, de ser convidada a fazer o teste do bafômetro. Caso assim ela se recuse, ela precisa sair, né, deixar o seu veículo e pedir para que outra pessoa assim possa conduzir o veículo no dado momento. Se negar, ela pode fazer isso? Ao se negar, nós temos duas situações que a lei determina. Ao se negar e ao perceber que aquela pessoa não está extremamente embriagada, o agente de trânsito ele vai pedir para que outra pessoa venha conduzir, vai emitir um auto de prisão, emitir um auto de infração administrativa, né, para que haja o pagamento daquela multa, né, que é um pagamento de uma multa até vultosa. Hoje, se você pagar um pouquinho antes, tem 40% de desconto. Quase R$3.000 a multa. É quase R$3.000 a multa, e aí se pagar de forma antecipada, você tem esse 40% de desconto. Se ao se negar, e aí os policiais verificam, porque eles estão ali como responsáveis, verificam que aquela condição de realmente total embriaguez pode prender em flagrante delito aquele condutor. Então, eles vão avaliar, vão conduzir à delegacia de polícia, informando que há um flagrante de um crime de trânsito, uma vez porque aquela embriaguez, ela é uma embriaguez total, assim, a pessoa não deveria de forma alguma estar dirigindo, porque tem duas consequências. Uma é a multa, e aí pedir para que outra pessoa venha conduzir, e a pessoa vai responder não criminalmente, mas responder apenas pela infração administrativa que é a multa. Outra é a consequência criminal. Então, o policial ele vai avaliar e a pessoa também se submete a um teste, né, de alcoolemia para verificar a quantidade de álcool que está no sangue, e aí pode sim ser preso em flagrante, né, e responder criminalmente por isso. A prisão em flagrante é só quando faz o teste e constata, ou características? O odor muito forte, Isso. Não consegue andar, faz o 4 aí, não consegue também? É uma característica? São duas condições. Ou faz o teste e realmente deu aquilo que a lei determina que já seria, né, a condição de crime, ou o agente de trânsito, que é um oficial, né, da lei, ele verifica que, né, nesses aspectos, nessas circunstâncias, aquela pessoa está realmente embriagada. O odor, os olhos, a forma de se comportar, a irritabilidade, muitas vezes acabam essa casadinha, né, de bebida exacerbada ali com o trânsito, acabam em outros crimes, não só o crime flagrante de trânsito, sim, mas também o desobediência, o desacato, resistência. E uma aí coisa puxa a outra. Vai puxando a outra, porque às vezes resiste à prisão, fala, olha, você vai ser conduzido à delegacia de polícia, e aí a pessoa vai resistir ou desobedece à ordem, desacata o funcionário público, e aí os problemas são muito, muito, muito piores. Infelizmente o nosso tempo acabou, quero partir agora para as considerações finais, falando sobre o Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo e às Drogas no próximo dia 20. Começo agradecendo a doutora Juliana Rodrigues, ela que é psicóloga, mestre em psicologia, especialista em saúde mental, professora e também coautora do livro A Dependência Química e a Teoria de Bowen, junto com a doutora Maria Aparecida Penso. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, sua rápida consideração final. Bem, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada por me chamar para falar desse tema, que é um tema tão necessário. Obrigada, queridos colegas, por compartilharem comigo essa fala. E eu gostaria que as pessoas que precisam, né, desse tratamento, por favor, procurem, não deixem de procurar. Psicologia não é frescura, psicologia não é para doido. Tratar, cuidar da saúde mental não é uma questão, assim,
supérflua, né? É necessário. Cuide de você. Cuide sempre de você. Dr. Vinícius Cavalcante, advogado trabalhista, membro do IBDFAN, obrigado por estar conosco aqui também falando sobre o direito civil, Dr. Vinícius. Obrigado, Sérgio. Obrigado, doutora Rafaela, doutora Juliana. É sempre a satisfação estar aqui na Rádio Justiça, poder compartilhar e debater sobre temas da sociedade. E essa questão de drogas e listas é muito séria. O ideal é não utilizar, mas se utilizar com moderação. Se for beber sempre água junto, mas o ideal é não beber, porque as consequências que gera do uso de drogas uma coisa vai puxando outra, vira um crime, vai virando outro e vira doença e é sempre uma coisa negativa. Muito obrigado também, doutora Rafaela Nóbrega, advogada, professora universitária de Direito Penal, processual penal em Direito Público. Obrigado por estar conosco. 30 segundos, doutora Rafaela. Eu agradeço aqui, Sérgio, o convite, aos doutores Vinícius e doutora Juliana que estão aqui, aos ouvintes. E aquela clássica frase que é muito importante: evite o primeiro gole, se beber não dirija, e se alguém disser que aquela droga é ilícita, é legal, evite o primeiro contato, não experimente. Muito obrigado aos nossos convidados. Lembrando que esta entrevista, esse debate vai ficar disponível também no YouTube da Rádio e TV Justiça. Agora, 9h46, vamos fazer um intervalo, porque na volta vamos conferir o segundo giro de informações do Poder Judiciário brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.